Boa noite, pessoal. Esse é o nosso desafio 3.0 de bancos de dados distribuídos, BDD. O grupo é formado por Rafael Santos, Lucas Felipe, José Delfim e Carlos Henrique, certo? A primeira pergunta em mente que vem é como funciona um BDD e onde ele é aplicado. Primeiramente, o que é um BDD? Diferente dos bancos de dados convencionais, o BDD tem seus dados distribuídos em diversos servidores que podem estar próximos fisicamente ou geograficamente distantes, como mostra a imagem ilustrando aí embaixo, onde mostra um banco de dados em São Paulo, Brasília e Taguatinga, certo? Arquitetura. Transparente normalmente para o usuário, o banco de dados está centralizado em um único servidor, enquanto, na visão conceitual do BDD, ele está fisicamente separado e distribuído em vários locais. A consistência dos dados, certo? O BDD respeita muito a CID, que é atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Um exemplo agora de consistência de dados. O BDD precisa garantir a consistência dos dados, já que uma transação pode manipular dados de diversos servidores, já que os mesmos estão interligados. Por exemplo, imagine que um banco X tenha três bancos de dados distribuídos, um em São Paulo, um no Rio de Janeiro e outra em Distrito Federal. Caso o cliente faça uma operação de empréstimo em São Paulo e o servidor de São Paulo receba a ordem, se o cliente viajar para Rio de Janeiro, qual saldo será mostrado? O que está no banco, o que está no banco do Rio ou em São Paulo? Logicamente, os dados precisam ser replicados para os demais bancos para que haja uma consistência. Protocolo de efetivação. Existem dois tipos de operadores no BDD: as de nível local e as de nível global. As de nível global são aquelas que precisam acessar outros nós para ser completadas. Já as de nível local atuam apenas no mesmo nó. Quando, quando mais de um servidor é atingido, necessita-se dos protocolos de efetivação para garantir a integridade dos dados. Os protocolos de efetivação garantem que só seja efetivada uma operação quando todos os servidores envolvidos estejam de acordo, commit, ou que a operação só seja abortada, rollback, na mesma situação. Two-phase commit, protocolo que divide a efetivação em duas fases, no qual todos os servidores envolvidos na transação T decidem se efetivar ou abortam uma transação. Three-phase commit, protocolo que divide a efetivação em três fases, sendo uma continuação da segunda fase, com a implementação da terceira fase. A troca de dados entre coordenador e gerenciadores de transação aumenta o grau de complexidade e proporciona uma maior tráfego na rede, overhead. Agora, como tudo que existe é uma vantagem e uma desvantagem, vamos apresentar agora o BDD e suas vantagens. Autonomia local. Um departamento pode controlar seus dados de forma local, já que é familiarizado com ele. Desempenho ocorre pois as consultas em DBD podem ser subdivididas. Isso aumenta consequentemente o desempenho do sistema. Maior disponibilidade, já que um erro em um banco de dados afeta apenas ele e não todos os outros servidores. E agora as desvantagens, certo? Custo elevado de implementação, já que a complexidade das estruturas e a extensão da mesma significa maior custo de trabalho, complexidade de problemas, acontece pois o BDD possui, além de problemas comuns ao banco de dados convencional, problemas com comunicação entre diversos servidores. Falta de um padrão, as metodologias e técnicas para se transformar um banco convencional em um BDD, ainda não são tão desenvolvidas. Isso é um ponto fraco. Agora, conclusão. Por fim, esse formato de BD pode ser aplicado em diversas áreas, logicamente,
sendo necessária uma análise dos prós e contras de sua implementação. Além dos pontos citados nas desvantagens, um BDD exige uma análise profunda de como sua arquitetura será montada, já que envolve diversas áreas como segurança de dados, localização dos bancos, conexão entre eles, a própria infraestrutura e entre outros. Geralmente, grandes empresas são as que investem nesse modelo de banco de dados, já que estão presentes em diversos países e cidades desses respectivos países, e precisam de uma distribuição geográfica das suas estruturas de dados. E aí está nossas referências para a conclusão desse desafio 3.0 e, por fim, obrigado.